Amém? É sempre motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, e quando temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, mais ainda. E depois que saímos dessa festa de final de semana, porque o final de semana foi cheio de festa, estivemos aqui no sábado pela manhã, com o evangelismo que fizemos aqui na Blitz do Louvor, aqui no semáforo, levando a palavra de Deus a todos que passavam. Foi assim tremendo. O Ministério de Louvor esteve aqui na frente da igreja, cantando, adorando a Deus. E à tarde, 4 horas, as mulheres estiveram aqui no Chá das Mulheres, outra festa tremenda. Muitas mulheres se fizeram presentes, graças a Deus. Domingo de manhã, nossa programação normal de consagração e escola bíblica, mas à noite nós tivemos o nosso especial de Páscoa. Eu estava agora postando nos grupos da igreja, porque devido ao problema que tivemos nesse final de semana com a internet, o cabo da Oi se rompeu, e só hoje pela manhã é que os técnicos vieram aqui para resolver o problema. Então agora à noite a Bia postou nos grupos da igreja. Então fica aí já para você que não veio ontem, ou melhor, domingo, ou você que veio e quer rever a programação, já está disponível lá no nosso canal do YouTube, Gilead JW, Gilead José Walter, tá bom? Eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amados, hoje nós estamos iniciando mais uma série do nosso culto de ensino da Bíblia. Nós vamos estar estudando durante o mês de maio o fruto do Espírito, certo? Baseado na carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5. Mas hoje em especial, nós vamos fazer um tour, Vamos andar um pouco numa passagem que envolve não apenas o fruto do Espírito, mas também as obras da carne. É por isso que nós intitulamos essa pregação exatamente isso: obras da carne versus fruto do Espírito, porque claramente nós percebemos um embate, um contraste, uma luta entre essas duas ideias, entre essas duas ações. Assim, queridos, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, nós vamos ler dos versos 16 ao 26, é interessante porque nessa passagem, Paulo procura transmitir um ensino através do contraste entre essas duas coisas, fruto e obras. E quando a gente pensa em contraste, o sentido exatamente é de ideias ou coisas que divergem, que se contrapõem, é por isso que há um contraste. E aqui nessa noite nós vamos fazer essa leitura. Eu quero convidá-lo a ficar de pé, vocês vão passar muito tempo sentado, em reverência à palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pai,
eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de nessa noite estarmos reunidos no teu nome, para aprendermos as tuas verdades. Que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, através das tuas sagradas escrituras, para sabermos aquilo que tu queres falar ao teu povo. Em nome de Jesus eu te peço, te oro e te agradeço. Amém e amém. Queridos, nessa passagem, o apóstolo Paulo apresenta um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E de forma didática, o apóstolo Paulo, ele primeiramente, nessa perícope, ela faz uma declaração, depois traz uma explicação e em seguida apresenta exemplos, para finalmente concluir com uma aplicação. Então, esse ensino de hoje nós dividimos em 4 partes. Cada uma delas tem o seu grau de importância e é necessário que estejamos atentos a compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar à sua igreja. Eu quero também informar, queridos, que nas próximas terças-feiras estará sendo ministrado aqui sobre o tema fruto do Espírito. Cada uma dessas características do fruto do Espírito será colocada aqui para os irmãos através de estudo. Hoje, nós vamos então fazer uma apresentação, trazer um ensino acerca desse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se você observar, logo no versículo 16, que foi o primeiro versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito. Aqui, queridos, nesse primeiro versículo, nós encontramos Paulo fazendo uma declaração, e ele declara exatamente o contraste, a oposição, a dicotomia entre o Espírito de Deus e a carne, o homem. A expressão vivam pelo Espírito significa a necessidade de nós nos movermos, de nós caminharmos pela ação do Espírito. Paulo está simplesmente exortando os seus leitores da igreja na Galácia e a cada um de nós acerca de vivermos segundo a vontade de Deus, ou seja, estarmos debaixo, sob o controle do Espírito Santo de Deus. E isso não apenas quando estamos na igreja, quando estamos cultuando ao Senhor, mas em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, nós somos chamados para viver pelo Espírito. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo diz: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Nós somos do Espírito, se esse Espírito habita em nós, e nós somos e pertencemos a Cristo. Mas se o Espírito não habita em nós, na verdade, nós não pertencemos a Cristo. O diferencial de sermos ou não crentes, pertencermos a Cristo, é se o Espírito Santo habita nas nossas vidas. É claro que um cristão, ele está no Espírito. A perspectiva para todo crente é que ele esteja vivendo pelo Espírito. Pastor, isso quer dizer que eu não vou pecar? Não, não quer dizer isso. Nós continuamos pecando. Somos pecadores regenerados. O pecado precisa ser uma exceção na nossa vida e não uma regra, como era no passado. É por isso que nós precisamos perseguir uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida reta, uma vida que agrade o coração de Deus, e não o contrário. O que Paulo está exortando aqui na carta aos Gálatas é que aqueles cristãos sejam coerentes. Se você diz que é cristão, se você diz que
é a habitação do Espírito Santo, se você diz que o Espírito Santo guia a sua vida, então a sua vida deve ser um reflexo disso. Você precisa realmente manifestar o fruto do Espírito. Caso contrário, se você tem um péssimo testemunho, se você permite que as obras da carne sejam manifestas na sua vida, o que Paulo está dizendo é que verdadeiramente você não é morada do Espírito Santo. Na segunda metade do versículo 16, Paulo ele faz uma declaração para quem vive pelo Espírito. Ele diz que para esses que vivem pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, o crente que vive pelo Espírito, e aqui quando eu digo crente, o crente verdadeiro, não é simplesmente aquele que faz parte de uma denominação religiosa, mas aquele que busca viver segundo a vontade de Deus para a sua vida. E aí Paulo está dizendo que esses, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. É claro, queridos, que há uma guerra acontecendo entre o Espírito Santo e a nossa carne. Essa batalha é travada na arena dos nossos desejos. O pecado não inventou os nossos desejos. O desejo de comer algo doce, né? Para aqueles que gostam de uma torta, um pudim, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Aqueles que têm o desejo, por exemplo, de ganhar bem, para abençoar a sua família, abençoar a igreja, para abençoar o próximo. Aqueles que têm o desejo de fazer uma faculdade, de estudar, de conseguir um bom emprego. Desejo não é coisa ruim, completamente. Na verdade, é importante que se entenda que os desejos foram dados por Deus. O desejo de constituir uma família, tudo isso foi Deus que deu ao homem. O que o pecado fez foi distorcer, perverter os desejos dados por Deus, para que tentemos encher nossas vidas com tudo, menos com Deus. Eu tenho o desejo de comprar um carro, mas aí, esse desejo faz com que eu não contribua na casa do Senhor. Esse desejo faz com que eu me ausente da igreja, porque eu estou tão preocupado com esse alvo, que eu não consigo fazer outra coisa senão chegar em casa e fazer conta para ver se já dá para comprar o carro. Eu já não consigo mais andar com os irmãos, porque se eu comprar o carro, os irmãos vão querer carona, e aí vai sujar o carro, vai acabar com os amortecedores, né? Aí a gente entra no parafuso, ou seja, o desejo foi pervertido pelo pecado. O pecado, queridos, não começa com algo que fazemos, começa com algo que desejamos. Vocês lembram de Davi? Davi desejou, ele não fez primeiro, ele desejou no seu coração a mulher de um outro homem. Assim começa o pecado, o desejo. É como que, por exemplo, aquelas pessoas que estão reféns da pornografia na internet. Ele tem o desejo, mas a realização do seu desejo de chegar até aqueles sites pornográficos é no segundo momento. Primeiramente vem os desejos no seu coração. Queridos, os seres humanos, eles vivem em dois planos, o físico e o espiritual. E os cristãos vivem a vida no plano do Espírito de Deus, que é muito acima do plano da carne, em que a maioria dos homens que não conhecem a Deus estão vivendo. Se você e eu vivermos consistentemente como cristãos, não cumpriremos os desejos da carne. O problema, amados, é que nós
facilmente nos curvamos ao desejo da carne. A carne não precisa nem fazer muito esforço e a gente já está abrindo a porta para que esses desejos cheguem até nós. É importante que se diga que a obediência à palavra de Deus, em viver uma vida sob a orientação do Espírito Santo de Deus, fará com que nós possamos vencer todas as dificuldades que o inimigo vai procurar semear, para que as obras da carne sejam abraçadas, sejam absorvidas por nós. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse primeiro versículo, no versículo 16, ele faz essa declaração: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Paulo, ele sabia que se o povo de Deus vivesse pelo Espírito, vivesse debaixo da orientação do Espírito, vivesse segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus orienta, esse povo não satisfaria os desejos da carne. Mas depois de fazer essa declaração, o apóstolo Paulo, ele traz uma explicação. Veja aí os versículos 17 e 18. Nesse momento, ele explica o contraste entre carne e espírito. Diz assim o versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Aqui no versículo 17, queridos, 3 palavras nos chamam a atenção. A primeira delas é o Espírito, e aqui Espírito diz respeito ao Espírito Santo. Acho que na sua Bíblia essa palavra vai estar com um E maiúsculo, exatamente para diferenciar do Espírito com E minúsculo, quando diz respeito ao Espírito do homem. Então aqui está se referindo ao Espírito Santo. A outra palavra é carne. É claro que aqui o apóstolo Paulo não está falando aqui de carne no sentido de açougue, né? Carne é no sentido da nossa humanidade, mas não apenas o corpo físico, mas também a nossa mente, a nossa razão, o nosso coração, as nossas emoções. Então Paulo faz, essa apresentação do espírito e da carne, mas ele introduz aqui um outro componente, uma outra palavra, que é o desejo. Ele fala aqui que a carne deseja, ou seja, tem desejo do que é contrário ao espírito. E desejo, amados, em geral, na palavra de Deus, tem uma conotação sexual, mas essa conotação geralmente está relacionada ao contexto em que a palavra é usada. E aqui, o sentido diz respeito a um desejo poderoso, que nem sempre é mau. Você pode ter um forte desejo, por exemplo, de se casar. Você está namorando, já tem algum tempo, está se organizando para casar-se, e você tem um forte desejo de realizar aquele sonho. Isso é bênção, é algo maravilhoso. Ou você, por exemplo, tem o desejo de fazer uma viagem com o seu cônjuge, com a sua família, algo que você ainda não fez e gostaria de realizar. Isso é bom. Então, desejo aqui tem esse sentido de intensidade, de uma coisa muito forte. Porém, nesse contexto, o desejo tem um peso negativo, porque está relacionando duas forças antagônicas, contrárias, o Espírito Santo e a minha carne. Paulo, de fato, nos informa que os desejos, eles são fortes e poderosos, mas que esses desejos da carne são opostos, estão em oposição aos desejos do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo deseja para a sua vida, não é aquilo que a sua carne deseja. Dá um exemplo. Você é jovem, está namorando, o desejo da sua carne
é ter um relacionamento físico com a sua namorada. Esse é o desejo da carne. O desejo do Espírito Santo é que você aguarde o momento após o casamento, para que esse tempo de entrega um ao outro aconteça. Você vê, a mesma coisa, com duas perspectivas diferentes. Alimento. Você tem lá um prato de comida. O desejo do Espírito Santo é que você se alimente e você fique saciado. O desejo da carne é a gula, você comer cada vez mais, sem limites. A mesma coisa, o mesmo alimento, com duas finalidades diferentes. Queridos, muitos desejos são contrários à vontade de Deus. É isso que Paulo escreve. A chave para o cristão é conformar-se aos desejos do Espírito Santo e não aos desejos da carne. Se assim nós fizermos, certamente nós vamos viver pelo Espírito. Mas veja aí a segunda parte do versículo 17. O apóstolo Paulo fala acerca do conflito que há entre carne e Espírito. Ele diz: eles, carne e Espírito Santo, estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Às vezes a gente tem a ideia de que somos nós que decidimos o que nós queremos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que não é bem assim. Na verdade, nós obedecemos ou ao Espírito Santo, ou à carne. Ou seja, as nossas decisões têm influência direta de Deus ou do pecado. Não apenas os desejos da carne e do Espírito Santo são opostos, mas as direções que eles vão nos conduzir, nos levam a caminhos diferentes. Enquanto o Espírito nos conduz à eternidade com Deus, a carne nos afasta de Deus. Enquanto que o Espírito nos aproxima da comunhão com os santos, a carne nos faz desigrejados, afastados da comunhão dos santos. Ou você está fazendo o que o Espírito Santo quer que você faça a qualquer momento, ou você está fazendo o que os apetites carnais desejam que você faça. É por isso que no versículo 18, o apóstolo Paulo conclui: mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Vocês não estão mais sobre os efeitos que a lei tem sobre você, sobre a sua carne. Porque a lei trazia condenação diante do não cumprimento de algum mandamento. E como nenhum de nós tem condições de cumprir toda a lei, nós estávamos condenados pela lei. Mas aí, de forma graciosa, o Senhor Jesus nos alcançou com o seu perdão. Não mérito nosso, mas o amor incondicional de Jesus por você e por mim. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Queridos, antes da cruz, o povo de Deus dependia da orientação da lei mosaica para dirigir suas vidas. Mas na era cristã, hoje, nós somos morada, habitação do Espírito Santo. Nós não estamos mais debaixo da lei. É por isso, amados, que eu pessoalmente não concordo que determinados elementos da cultura judaica se façam presentes, por exemplo, na ceia do Senhor.
Ah, pastor, eu gosto tanto daquele candelabro judaico lá colocado na ceia. Ah, pastor, eu gosto tanto daquele chifre de bode enrolado, alguém tocando. Ah, pastor, eu queria tanto que ver você entrando, né, com aquele negócio na cabeça, assim, tal. Queridos, aquilo faz parte da cultura de Israel. Isso não faz parte da nossa vida. A palavra do Senhor fala de uma nova aliança, não mais aliança de sangue de bodes, de animais, mas a aliança do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós agora vivemos pela graça. E quando você segue a orientação e a instrução da palavra de Deus, você passa a depender do Espírito Santo de Deus. Porque se você for depender da sua força, do seu esforço, você vai cair. Mas quando a gente depende do Espírito Santo, eu não quero dizer com isso, queridos, que nós não devamos nos esforçar. Mas quero dizer que nós devemos depender e saber que é o Senhor que nos dá força para vencer o pecado que nos assedia, que bate à nossa porta. Terceira parte que nós vemos nessa passagem é o exemplo. Nos versos 19 a 23, são dados exemplos das obras da carne e do fruto do Espírito. Diz assim os versículos 19 a 21, a primeira parte deles. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Ele cria um primeiro grupo aqui. Aí depois ele diz, idolatria e feitiçaria, um segundo grupo. Aí depois ele coloca ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, um terceiro grupo. E por último ele diz embriaguez, orgias e coisas semelhantes, o quarto grupo. E aí ele declara, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está sendo bem enfático, está sendo bem direto. Ele não está muito preocupado se os irmãos vão gostar ou não do seu ensinamento. Talvez até alguém dissesse para Paulo, Paulo, cara, ameniza essa mensagem, fala um pouquinho de prosperidade, fala um pouquinho de bênção, de vitória, tu vai perder os membros da igreja, Paulo. Mas Paulo, queridos, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo nesse momento. Ele estava ensinando a igreja acerca de como eles deveriam entender o pecado que os assediava constantemente através das obras da carne. É interessante, amados, que Paulo divide aqui em 4 categorias as obras da carne. A primeira delas são os pecados sexuais. Olha só, ele diz imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Algumas versões usam a expressão sensualidade. Paulo pega esse primeiro bloco, que está voltado à questão dos pecados sexuais, e como isso é forte nos nossos dias, com a facilidade que nós temos de acesso à internet, de conhecer tudo o que está acontecendo no mundo, e da forma como as pessoas se expõem, diariamente. Determinadas imagens, antes você só revelava ao seu marido, à sua esposa, no privado do seu quarto, mas hoje até mesmo pessoas casadas têm a necessidade de fazer nudes e colocar nas redes sociais, às vezes até a imagem de perfil, você tem que fechar os olhos para poder contactar o irmão, só a graça de Deus. Esse é um grupo que a gente precisa ter muito cuidado. Um outro são os desvios religiosos, e aí Paulo fala da idolatria e feitiçaria. É interessante, queridos, porque ele coloca essas duas num bloco, com o mesmo poder, porque às vezes a gente é um tanto quanto cuidadoso com determinadas religiões que adoram imagens. A gente diz assim, é só uma imagem, né? Mas
com aquelas de origem africana, que tem os espíritos, demônios. Eita, esse daí é mais pesado. Mas Paulo está falando aqui que a idolatria e feitiçaria estão nessa mesma categoria. E a palavra de Deus deixa bem claro que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem meia palavra. E aí ele continua. E aí ele cria uma nova categoria, que são as chamadas rupturas relacionais. Essa é uma lista mais longa. E até mesmo indica que esses pecados desse grupo, talvez, fossem os problemas que os Gálatas estavam vivenciando no seu dia a dia. E aí ele coloca ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Paulo coloca tudo isso, porque diz respeito ao relacionamento com o outro, e ele está dizendo, olha, isso aí é algo que não agrada a Deus, inveja, egoísmo, discórdia, ódio. E por último, no último bloco, Paulo fala dos excessos, da falta de limites, e aí ele coloca a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Isso é interessante, queridos, porque Paulo, ele não fecha essa lista. Paulo, ele ao citar cada um dessas obras da carne, ele não quer com isso estabelecer um limite, mas ele coloca assim para que as pessoas percebam que dentro dessas categorias existem outros pecados que nós precisamos estar atentos para que eles não sejam um laço na nossa vida. E cada um de nós sabe aquilo que tem sido um laço na sua vida. Você sabe aonde, a área em que você está mais fraco, aonde você precisa de uma maior vigilância. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele traz esse foco nas obras da carne, para nos alertar, para nos advertir, porque continuamente a nossa carne vai desejar, vai anelar cada um desses pecados. E o inimigo, que é sagaz, Satanás, vai estar sempre ali a nos oferecer tudo isso. Queridos, é interessante, porque logo em seguida, nos versos 22 e 23, Paulo lista agora o fruto do Espírito. Então ele não fala de frutos do Espírito. Ele citou obras da carne, mas ele fala do fruto do Espírito. E aí ele fala de características desse fruto. É como se Paulo pegasse uma laranja. E aí dentro dessa laranja, cada um daqueles gumes da laranja, ele dissesse amor, domínio próprio, paciência, bondade. E aí ele vai citando características. Olha só o que diz aí do verso 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há quem te condene, porque elas manifestam a glória de Deus na sua vida, de que você é um verdadeiro cristão, de que você foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro, que você agora é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Queridos, uma coisa sobre o fruto, e aí nós podemos pegar qualquer fruto na natureza, é que o fruto ele cresce gradualmente. Você, por exemplo, não chega num pé de manga, e aí assim que ela começa a produzir o fruto, ele já está maduro para você colher. Não, começa bem pequenininho, vai tomando forma, vai crescendo, até chegar o tempo da colheita. O fruto ele não brota da noite para o dia, e assim também é o fruto do Espírito, ele não amadurece na nossa vida da noite para o dia, há um processo de maturação, e para que isso aconteça é preciso fé, para não desanimar. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração de flash, queremos tudo com rapidez.
Ligamos o computador, se ele não abrir logo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Está demorando muito, 1 minuto para abrir, né? A gente já fica naquela coisa, a gente vai sair, né? E aí a gente quer que o carro triscou, já, o motor já esteja ligando ali, quer rapidez. A gente não quer mais esperar, nós somos impacientes por natureza, isso às vezes gera até problema, porque chegamos em determinado local, tem uma fila, e a gente, meu Deus do céu, e agora? E é tão sério que às vezes a gente acaba até pecando, porque a gente quer furar a fila, né? Para ser mais rápido, para ver a nossa vez chegar, rapidez. Queridos, é preciso fé para não desanimar, mas manter os nossos olhos no Senhor e a nossa fé na sua palavra, pois só assim nós não vamos fracassar em meio à caminhada. Se nós dependermos de Deus, se nós mantivermos o foco no Senhor, podem vir as maiores tempestades, como diz aquela parábola da corrente, da torrente, da tempestade que caiu sobre a casa erguida sobre a rocha. Ela se mantém de pé. A sua vida, queridos, não está à mercê das circunstâncias. A sua vida não depende de que as coisas boas estejam acontecendo. A sua vida e a minha vida estão firmadas na rocha que é Jesus Cristo. É por isso que ela é inabalável. Não é porque a casa seja bonita, tenha muitos cômodos, esteja pintada, bem arejada, não. Ela só se mantém de pé, porque ela está firmada na rocha. Se ela tivesse sido construída na areia, por mais bela que fosse, por maior que fosse a edificação, viesse a tempestade, ela ruiria, ela cairia. Queridos, há uma diferença dramática entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aqui Paulo, ao apresentar essa lista, ele não espera simplesmente mostrar para aqueles irmãos e para cada um de nós, que nós estamos incapacitados de buscar o fruto por conta das obras da carne, não. Paulo reconhece que nós somos pó, nós somos pecadores, mas quando depositamos a nossa esperança, a nossa expectativa no Senhor, podemos ter a segurança e a certeza de que é Deus que conduz a nossa vida de vitória em vitória. Se nós colocarmos os nossos olhos no homem, fraquejaremos. Quantos já não colocaram seus olhos no cônjuge? Ah, meu cônjuge é isso, é aquilo, até o dia que se descobre que aquele cônjuge estava traindo. E aí vem a decepção, vem a mágoa, vem a tristeza, vem a separação. É claro que nós precisamos, amados, orar uns pelos outros. Esposas orem pelos seus maridos, maridos orem pelas suas esposas, pais orem pelos seus filhos, filhos orem pelos seus pais. Mas, queridos, nós caímos. Mas lembremos-nos que o cair é do homem, mas o erguer, o levantar é de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas caiu. Moisés foi aquele com quem Deus falava face a face, mas não entrou na terra prometida. Abraão é amigo de Deus, mas na hora do desespero, mente acerca da sua esposa. Somos falhos, mas o nosso Deus é forte. O nosso Deus é aquele que nos guarda. E por último, queridos, a aplicação. Paulo faz uma aplicação no versículos 24 em diante. Ele diz assim no versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É interessante, queridos, que nesse momento Paulo está olhando para o passado. Paulo está se referindo ao momento da cruz. Paulo está dizendo: olha, se você pertence a Cristo, você já crucificou a sua carne. Você
já abdicou das suas paixões e dos seus desejos, por amor a Deus. Quando nós fomos alcançados por Cristo, queridos, nós pregamos a nossa carne na cruz. E parte dos termos da nossa salvação inclui assim o senhorio de Cristo. Quando nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, quer dizer que nós somos escravos de Jesus. Essa parece ser uma palavra dura, mas lá no grego, a palavra doulos tem esse sentido de escravo. Algumas versões até amenizam, porque nós não entendemos muito bem esse peso que tem na palavra escravo, porque hoje todos nós somos libertos. E aí fazemos uso da palavra servos, mas no período da escravidão era muito comum, era perceptível as pessoas saberem o que era a escravidão. Mas aí o Senhor diz: olha, eu já não vos chamo de servos, eu já não vos chamo de escravos, eu os chamo de amigos. Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos do Senhor. E isso, queridos, não é uma conquista pessoal minha ou sua, mas é presente de Deus. Foi bênção, é bênção e sempre será bênção. É por isso que Paulo, ele faz esse olhar para o passado, para que nós não esqueçamos do que Cristo fez, mas que nós também fizemos quando aceitamos a Cristo e dissemos que Ele é o nosso Senhor. Quando dissemos que Ele é o nosso Senhor, nós crucificamos a nossa carne, nós rejeitamos as paixões e os desejos. Mas não somente isso, Paulo também vai nos alertar aqui no versículo 25 o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aqui, Paulo, ele faz um olhar para o presente. Paulo nos leva a olhar como nós estamos vivendo. E aí Paulo está dizendo: olha, se você no passado crucificou a sua carne, se você deixou as paixões para lá, você agora deve viver pelo Espírito, deve andar pelo Espírito. É o Espírito Santo que tem que nos conduzir diariamente. É preciso ouvir a voz do Espírito na sua palavra. Mas como é que a gente ouve a voz do Espírito se a gente não lê a Bíblia? Como é que a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo nas orações se a gente não ora? E aí Paulo está dizendo: olha, se vivemos pelo Espírito, andemos também. Não adianta apenas dizer que você vive, é preciso andar, é preciso caminhar, é preciso estar com o Espírito sempre, não apenas nos dias de culto. Eita Jesus, hoje é dia de culto na igreja, então deixa eu colocar aqui os meus paramentos de crente. A minha camisa de manga comprida, calça comprida, dar um jeito aqui no meu cabelo para ficar bem comportado, colocar a Bíblia aqui debaixo do braço, fazer aquela face assim um tanto quanto Mona Lisa, você não sabe se está rindo ou se está triste, né? E os irmãos vindo até você, dando a paz do seu Pai do Senhor. Dá uma puxada no R gutural, que é para ter um peso, né? Queridos, o viver cristão não se limita a essas quatro paredes aqui dentro, é lugar de adoração. Glória a Deus por isso. Essa casa foi separada como casa de adoração ao nosso Deus. Mas aonde nós estivermos, aonde a planta do nosso pé pisar, aí é a nossa seara. É aí que nós precisamos testemunhar, é aí que nós precisamos pregar, é aí que nós precisamos viver pelo Espírito. Você disse que é cristão? Amém. Quando você diz que é cristão, você também está indicando que o Espírito Santo habita em você. Ou seja, você vive sob a influência do Espírito Santo. Assim, se seu passado está certo, se você crucificou a carne com as suas paixões e desejos, você realmente está vivendo hoje, o presente, na direção do Espírito Santo. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então você vai para o trabalho, você sabe que o Espírito Santo está com você. Se os seus olhos se colocam para ver uma coisa que não agrada a Deus, você tira os olhos daquilo.
Se vem o desejo pecaminoso ao seu coração, você luta contra este desejo e diz: eu fui comprado e lavado no sangue do Cordeiro. E por terceiro lugar, queridos, ainda no versículo 25, diz que nós não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É versículo 25 ou é 26? 26, né? É quando ele conclui. Queridos, aqui é você olhar para o futuro. É você saber, amados, que há 3 prejuízos que poderão vir sobre a sua vida, se você viver segundo a carne. E aí Paulo diz: olha, vocês serão presunçosos, vocês serão provocadores. Algumas Bíblias traem a tradução de irritantes. E vocês serão invejosos. Paulo está dizendo: olha, há um futuro para aqueles que estão debaixo das obras da carne. É serem presunçosos, provocadores e invejosos. Essa é a realidade daquele que vive debaixo das obras da carne. E as escolhas, queridos, que nós fazemos refletirão nas diferenças entre esses 2 estilos de vida. Ou você viverá um estilo de vida dominado pelo Espírito Santo, ou você viverá um estilo de vida dominado pela carne. Assim, se a sua vida é dominada pelo Espírito Santo, sua vida está centralizada em Cristo. Mas se porventura a sua vida for dominada pela carne, você vai ser presunçoso, provocador e invejoso. Pastor, que palavra dura. Reclame lá do Espírito Santo. Foi ele que inspirou Paulo para escrever isso aqui. Eu estou apenas lendo a palavra de Deus. Estou trazendo a advertência que primeiro Deus falou ao meu coração. Queridos, não nos enganemos, o Espírito e a carne nunca andarão juntos. Há alguns em nossos dias que procurarão até amenizar as obras da carne. Alguns dirão: pastor, mas a carne é fraca, todo mundo erra. Ah, pastor, o que é um deslizezinho de vez em quando? Ninguém ficou sabendo mesmo. Tolo. Quando foi que nós conseguimos esconder alguma coisa de Deus? Quando conseguimos deixar Deus fora da nossa vida? Mesmo quando pecamos, o Senhor está vendo. Não há nada que não esteja patente aos olhos daquele que criou os céus e a terra. Queridos, quando as obras da carne são vistas em sua vida ou na minha, todo mundo pode saber que o Espírito Santo não está no controle. Quem está no controle é a nossa carne, somos nós. Se você deseja realmente viver uma vida sob a influência do Espírito Santo, você deve buscar encontrar a direção de Deus para a sua vida, em todas as áreas, em todos os momentos. Deus não pode ficar de fora de nada da sua vida. Por isso, queridos, nós não temos nada privados, nada que Deus não possa adentrar. Deus conhece tudo, tudo, o mais íntimo do nosso ser. Há um salmo que eu amo, desde a minha conversão, que é o salmo de número 139. E aí há uma passagem que ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração nessa noite.
que o Senhor possa estar sondando os nossos corações, e se porventura alguma obra da carne estiver habitando, estiver morando, estiver residindo, nós possamos dizer: Senhor, lança longe de mim tal coisa. Eu quero viver segundo a direção do Teu Espírito Santo. Eu quero poder alegrar o Teu coração, com o meu pensar, com o meu falar e com o meu agir. Que seja assim, queridos, o nosso proceder. Nós estaremos, como eu já falei no início, estudando cada um dessas características do fruto do Espírito. Próxima terça-feira, presbítero Cleiton vai estar ministrando. Terça-feira seguinte, presbítero Eduardo. E na última terça-feira do mês de maio, concluindo aí as características do fruto do Espírito, o pastor Wilson. Então, que nós possamos estar estudando, meditando, para que nós possamos crescer na presença do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto nessa noite. Quero convidar aqui o diácono Muniz.